Vamos falar do que hoje? Vamos falar de morte coletiva. Como funciona isso, mãe? Isso pode? Uma outra tragédia? O que tá acontecendo, mãe? Por que morre tanta gente junto assim? Gente, isso são mortes coletivas. E assim, antes da morte acontecer, antes dessas tragédias assim acontecer, o espírito ele é tirado ou ele é adormecido no corpo minutos antes e é socorrido, né? As pessoas que sofrem essas mortes, vou falar das mortes coletivas, as pessoas que sofrem essas mortes coletivas, elas são retiradas do corpo segundos antes, são socorridas segundos antes. Então a maioria delas, não vou dizer todas, né? Mas a maioria delas nem vê. Tipo, a Marília Mendonça, quando ela sofreu aquele acidente, né, que infelizmente tirou a vida dela, ela não viu. Ela foi tirada segundos antes do corpo daquilo tudo acontecer. Então entra no estado de dormência. O espírito entra no estado de dormência. Eles são socorridos, eles têm que passar por aquilo, porque eles fizeram um karma, né, todos juntos ali, e foram reunidos todos no mesmo lugar para passar pelaquela aprovação, para passar pelo aquele desencarne. Teriam que estar todas aquelas pessoas juntas, todas aquelas almas juntas, para passar pelo resgate, do desencarne. Tanto que teve o caso lá, eu não sei se vocês viram, era duas pessoas, né, dois casal, noivos, né, e ele estaria no voo junto com ela, no voo que caiu em Vinhedo, ele estaria no voo junto com ela, porém, ele veio antes, aconteceu algum probleminha ali, que ele veio antes no voo deu uma antecipada, ele veio num voo anterior, mas ela veio no voo que caiu em Vinhedo, ela morreu e ele não. Porque estava predestinado já era para ela ter essa pessoa que morreu, né, que eu tô explicando sobre o desencarne do casal, que o dele não aconteceu, é porque ela tinha que passar, ela tinha que estar ali e ele não. Então a existência deu um jeito de tirar ele do voo. Ele sobreviveu, ela não. Ele veio num voo anterior, ela não, ela veio no voo onde ela desencarnou. Então, teve algum momento num passado, né, aonde essas pessoas estavam todas juntas. Não sei dizer sobre o que qual o caso que era que essas pessoas estavam todas juntas e que tiveram que passar pelo resgate, tiveram que passar pelo desencarne dentro do avião aonde ninguém sobreviveu. Eu vou dar um exemplo para vocês, a Boate Kiss. Vocês lembram, infelizmente, da tragédia da Boate Kiss? Aquelas pessoas, elas também estiveram num lugar passado, aonde elas judiaram, lógico que isso não justifica, gente, não é isso, tá? Aonde deixa eu lembrar, campo de concentração. Aquelas pessoas ali, elas fizeram parte num passado, não devem ser julgadas por isso, né? Mas elas fizeram parte das pessoas que colocavam os judeus dentro do campo de concentração. Então elas iam ter que passar pelo resgate, tanto que elas morreram sufocadas, né? Infelizmente morreram sufocadas, infelizmente morreram sem ter para onde correr, porque foram pessoas que na outra encarnação participaram do holocausto, participaram ali da onde colocavam as pessoas para morrer asfixiada. Aí elas reencarnaram. Antes do reencarne, elas acordaram em passar pelo aquele resgate. Agora, né? Porque eu acho que isso faz poucos anos. Elas acordaram em passar por aqueles resgates. Porém, quando reencarnaram, esqueceram. Quando a gente tá em matéria, a gente esquece de muita coisa que nós acordamos em passar quando nós estamos do outro lado. Sobre os nossos resgates, principalmente. Então, aquelas pessoas que participaram do holocausto, elas foram, agora nessa reencarnação, elas foram reunidas, elas acordaram antes do reencarne, elas fizeram um acordo, aceitaram e passaram pelos resgates. Então elas foram reunidas todos dentro ali da Boate Kiss, e aí foi feito o resgate dessas pessoas.
tanto que elas não tinham para onde correr, tanto que a maioria morreu pisoteada na hora do desespero, morreu por causa da falta de ar, e foi isso que aconteceu. Outra coisa, outro resgate coletivo, o circo em Niterói, o circo que pegou fogo. Entende-se que aquelas pessoas que estavam no circo de Niterói, depois vocês podem procurar que vocês vão achar na internet, essas pessoas que estavam no circo de Niterói, são as pessoas que lá na época de Nero pegava-se os escravos e colocavam no circo dos leões. Colocavam famílias inteiras, às vezes, no circo dos leões, na época de Nero, soltava-se os leões, ou então colocava-se fogo ali para aquelas pessoas não terem para onde correr. E então, esses espíritos, eles voltam épocas depois para fazer o resgate. E aí é juntado todos eles dentro do circo, aonde o circo pega fogo e poucas pessoas conseguem sair dali. Pessoas que até iam no circo naquele dia e de repente aconteceu alguma coisa e elas não foram. Quer dizer, essas pessoas que não foram é porque não eram para estar ali no resgate coletivo, é porque não faziam parte daquele karma coletivo. Tá, mãe, então o que a gente faz? Fala bem feito? Claro que não, gente. A gente tem que orar, a gente tem que pedir para que aquelas pessoas entendam, porque elas estavam encarnadas, né? Para que aquelas pessoas entendam, para que as pessoas aceitem, né? Passem pela essa provação e consigam a recuperação, principalmente espiritual, porque elas automaticamente agora se livraram desse karma coletivo. Quando reencarnarem, irão reencarnar sem esse peso no espírito ou sem esse peso nas costas, né? Então a gente nunca deve desejar o mal do próximo. A gente deve desejar com que ele se arrependa pelo mal que ele fez, não interessa em qual vida, ou agora, ou antes, né? Porque é nosso igual, né? Então, que ele consiga fazer os resgates, que eles consigam passar pela aprovação e que no próximo reencarne consigam reencarnar e serem felizes do jeito que merecerem ser. Isso é o resgate coletivo. Então, mortes coletivas são resgates coletivos, onde estavam várias pessoas em um momento de atrocidade, onde fizeram mal ao seu próximo, né? A várias pessoas estiveram ali participando daquele mal ali, vamos dizer assim, daquela atrocidade, e de repente a espiritualidade junta, coloca todo mundo junto para fazer o karma coletivo, todo mundo junto, o resgate daquele karma coletivo, porque no momento estavam todos juntos. Então eles recuperam aquilo tudo junto, né? Então vamos orar por essas pessoas, vamos pedir por essas pessoas, cada um dentro da sua fé, para que elas se recuperem logo, para que elas aceitem logo. Tem espírito que morre em karma coletivo ali, eles já entendem, eles já aceitam, beleza. Só que tem espírito que não. Tem espírito que não aceita, né? E aí entra em sofrimento. Então vamos pedir para que aqueles espíritos não entrem em sofrimento. Morreram crianças, morreram velhos, morreram jovens, né? Em karma coletivo, o espírito não tem idade, o espírito não tem tempo, o que tem é o nosso corpo, né? O tempo que a gente está aqui. Mas por sermos irmãos, vamos dizer assim, vamos pedir para que cada um receba logo a ajuda e aceite logo a ajuda. Bom, é isso, gente. Paz, luz, muito axé na vida, no caminho de vocês. Eu volto.